Bem-vindos à Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Há uma presença maravilhosa aqui neste lugar, irmãos. E sabe por que é que a presença de Deus está aqui? Por causa de nós. Aleluia. Porque nós somos seus filhos e suas filhas, lavadas no sangue de Jesus. Fomos resgatados por um alto preço. E nesta noite nós podemos nos regozijar na presença de Deus. E dizer muito obrigado, Deus, porque o que tu tens feito na minha vida, porque o que ainda vais fazer, Senhor. Oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Podem sentar, irmãos, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. É bom nós podermos estar na casa do Senhor, é, não é? Dê uma salva de palmas para Jesus, porque Ele merece. E em primeiro lugar eu quero agradecer ao pastor Leonardo por me convidar para trazer a palavra nesta noite. É uma honra que eu tenho poder ministrar a palavra nesta noite para vocês. E eu sei que Deus vai falar com cada um de nós, amém? Então abra os seus corações para que a palavra de Deus possa fluir no seu coração e vir de encontro à sua necessidade. Todos nós temos necessidades e Deus sabe disso. Por isso é que Ele usa pregadores e professores para poder ensinar a sua palavra, amém? Porque a palavra de Deus liberta. E sabem uma coisa? Ontem estivemos na casa da irmã Lourdes, celebrando a vida do Nilton e também a vida dela e do seu esposo. E tiveram lá, creio que umas 10, 12 pessoas que não era mais ou menos, irmão, 10, 12 pessoas que não conheciam a Jesus, não é? E eu digo-vos uma coisa, foi uma bênção tremenda. Eu fui para casa tão abençoado, porque sabem, quando nós, é aquilo que nós temos que fazer, é pregar para o mundo lá fora, amém? E eu creio que a semente que foi semeada nos seus corações, Deus está cuidando da sua semente, porque é a sua palavra, amém? E se você quer Grupo Vida na sua casa, por favor, fale comigo ou com a minha esposa, para que você possa ser abençoado, possa convidar os seus amigos, familiares, etc. E ser abençoado. Sabem que vou ter a honra e o privilégio de servir a minha família, não é? Eu vos disse no domingo passado, não é? E estou assim, como se dizem, um brasileiro diz, estou bobo, não é? Porque eu nunca pensei que fosse assim, dessa maneira, que Deus fosse responder às minhas orações, não é? De fazer o casamento da minha prima. E vocês sabem uma coisa, toda a minha família vai lá estar. Oh, glória! Sabem, toda a minha família vai lá estar e eu vou ter o privilégio e a honra de poder falar de Jesus, não é? Porque eu vou falar de Jesus, irmãos. Amém? Aleluia! Não há outra maneira. Então é uma honra para mim, amém? E sabem, Deus, quando a gente não consegue fazer, Deus He finds a way. Ele encontra um caminho, amém? Para nós podermos levar a palavra de libertação, a palavra de amor, amém? A palavra de salvação para aqueles que não conhecem. Pois, nesta noite eu quero falar sobre o poder da confissão e sobre há poder nas nossas palavras. Diga comigo, há poder nas minhas palavras. E abram as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo 13. Nós não vamos ler o capítulo todo, não é? Porque é um capítulo longo. Eu só vou frisar alguns versículos. Mas vocês podem ver em Números capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim. Já todos encontraram? Digam amém. Diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Digam comigo, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então vocês vejam, Deus estava dando uma promessa a eles, que Ele iria dar a terra que eles iam espiar. Amém? Então vocês vejam, há uma certeza. Digam comigo, há uma certeza. Ok? E não há dúvida nenhuma. Há alguma dúvida? Não há dúvida nenhuma. É uma certeza. Olha, eu hei de dar esta terra a vocês. Então vão lá e espiem a terra.
Agora vocês vejam no versículo 17. Quando Moisés os enviou para explorar a terra de Canaã, disse-lhes, subi ao Neguebe e escalai as montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Como é a terra que nela habita? É boa ou má? São as cidades em que vivem? São abertas ou fortificadas? Como é o solo? É fértil ou estéril? Tem matas ou não? Esforçai-vos e trazei o produto da terra. Era o tempo das primícias das uvas. Então, Deus falou com Moisés, olha, envia 12 espias para ir espiar a terra de Canaã, que eu hei de vos dar. E eles foram, sabem? Os 12 espiões foram espiar a terra. Agora você veja uma coisa, 10 vieram com um relatório negativo, mas 2, diga comigo 2, vieram com um relatório positivo. E vejam que nós podemos ver que Deus tinha prometido a terra ao seu povo e sabem, Deus é verdadeiro e fiel. Ele não falha, Ele não pode mentir, Ele não pode ir contra a sua palavra. Sabem, o Salmo 89, 34 diz o seguinte, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então você veja, quando Deus fala uma coisa, quando Deus dá uma promessa, Ele não pode ir contra a sua palavra. Diga para quem está ao seu lado, Ele não vai contra a sua palavra. Então confia em Deus. Amém? Então nós podemos ver que Ele jamais alterará o que saiu dos seus lábios. Sabem, os entendidos dizem que há 30 e tal mil promessas de Deus para as nossas vidas. Sabem, e é coisa de nós darmos glória a Deus, porque nós temos promessas. E nessas promessas nós podemos ver que há uma semente para a nossa libertação, há uma semente para o nosso avanço, há uma semente para nós podermos ser libertados e sermos abençoados. Amém? Agora você veja que Deus é fiel para a sua palavra. Agora, vamos ver aí, mais à frente, do versículo 25 em diante, nós podemos ver o relatório dos 12 espias. E nós podemos ver, 10 vieram com um relatório negativo. E Josué e Caleb vieram com um relatório positivo baseado na promessa de Deus. Diga comigo, baseado na promessa de Deus. E então nós podemos ver que 10 vieram com o relatório negativo, não é? E sabem uma coisa? Eles quando chegaram lá à terra, eles viram cidades fortificadas, eles viram gigantes, eles viram outros povos, sabem, os jebuseus, como está, vejam aí, por exemplo, no versículo 29, os amalequitas habitam na terra Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amoreus, habitam na parte montanhosa e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então a terra que eles iam possuir, que Deus lhes estava dando, ok, tinha povo lá, não é? Tinha outros povos que eles tinham que vencer. Hello? Que eles tinham que vencer, digam comigo, que eles tinham que vencer, que eles tinham que ultrapassar. E sabem, não era uma coisa fácil, não é? Porque eles tinham que lutar para poderem se estabelecer naquela terra, porque havia lá outros povos. Agora você veja uma coisa, sabem que em frente a uma situação, o ser humano em si, ele pode responder de duas maneiras. A primeira maneira que a pessoa pode responder é, quando enfrenta o medo, uma dificuldade ou uma luta, essa pessoa enfrenta ela e fica firme, ok? E não tem medo. E outra resposta que a pessoa pode ter é ter medo e fugir. Então nós podemos ver, isso passa-se com qualquer ser humano, não é? Quando nós nos deparamos com uma luta e dificuldade, nós podemos escolher duas coisas, ok? Duas saídas. Ou nós ficamos e enfrentamos e vencemos, tentamos vencer, ou então nós agarramos e desistimos e voltamos atrás e fugimos por causa do medo. Hello? Ok? Então você veja uma coisa, nós podemos ver que estes 10, ok? Foram exatamente isso, eles tiveram medo. Ok? E em vez de enfrentarem, ok? E olharem para a palavra de Deus, ok? Porque o medo de Deus sairia do seu coração por causa da promessa de Deus, mas eles preferiram dizer, olha, nós não vamos conseguir, não vai dar nada, eles são maiores do que nós, etc, etc, não é? E nós podemos ver que, vejam o relatório dos 10, disseram assim, as cidades são fortificadas e muito grandes.
Não podemos atacar e são mais fortes do que nós. Sabem, parece que cada vez estão a descer mais, não é? Vocês estão comigo ou quê? Estão cada vez a descer mais. Não podemos atacar e mais fortes são mais fortes do que nós. Olha, veja aí agora, ainda foram mais baixo. Infamaram a terra. Oh, meu Deus. Hello. Infamaram a terra. Sabem, irmãos, Deus tinha prometido esta terra a eles e eles infamaram a terra. Vejam a seguir, é a terra que devora os seus moradores. São homens de grande estatura. Agora, ainda foram mais baixos, sabem? No último versículo da Bíblia, daí do versículo 33, nós podemos ver aí, não é? Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também lhes parecíamos. Oh, meu Deus! Tanta negatividade, é ou não é? Sabem porquê? Eles infamaram a terra e falaram tudo isto porque eles não olharam para a promessa de Deus. Hello? Irmãos, a vida não é fácil, sabem? E nós, para alcançarmos alguma coisa, nós temos que lutar. Amém? Sabem, Deus não criou florzinhas, não somos florzinhas de Jesus. Somos soldados de Cristo. Aleluia! Amém? Por isso é que lá no livro de Efésios fala sobre a armadura de Deus. Põe toda a armadura de Deus para que possas vencer no dia mau. Para que possas ficar firme no dia mau. Amém, irmãos? Agora você veja uma coisa. Sabem que eles desceram tão baixo, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Sabem, eles tiveram low self-esteem, ou seja, estima própria estava lá embaixo também. Sabem porquê? Porque não olharam, digam comigo, não olharam para a promessa de Deus. Sabem que as nossas palavras carregam forças espirituais. João 6,36 diz o seguinte: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. As palavras de Jesus, as promessas de Deus são espírito e vida. Digam comigo, são espírito e vida. E nós podemos ver que os dois, Caleb e Josué, confiaram na palavra de Deus, tiveram fé na palavra de Deus, e nós podemos ver que no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente, possuamos-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Então você veja uma coisa, estes dois homens, eles não olharam para as circunstâncias. Não olharam para os povos, não olharam para Jericó, não olharam para os gigantes. Hello? Sabem, mas olharam para quê? Para Deus. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Nós devemos viver olhando para as promessas de Deus a cada dia e não duvidar das promessas de Deus. Pode levar tempo para nós podermos alcançar as promessas, mas eu quero dizer nesta noite que Deus é fiel, aleluia, à sua palavra. E se Ele diz que vai cumprir, Ele irá cumprir, aleluia. Dão glória a Deus, aleluia. E como eu estava dizendo, sabem que as nossas palavras carregam forças espirituais. E nós podemos ver que Jesus disse, olha, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Sabem que a sua confissão, a confissão de Caleb, estava de acordo com aquilo que Deus disse. E é assim que nós devemos fazer. Hello? Ok? Fala as palavras de Deus, fala as promessas de Deus e Deus irá respaldar a sua vida, sabem, porque Ele não é mentiroso, amém? Ele é verdadeiro, seja todo um homem mentiroso, mas Deus verdadeiro, porque Ele cumpre as suas promessas. E aí estava o segredo de Caleb e Josué, eles confessaram a palavra de acordo com aquilo que Deus disse, amém? Sabem, as nossas palavras podem transmitir medo ou transmitir fé. Por isso é que nós temos de tomar cuidado, irmãos, com aquilo que sai da nossa boca. Sabem que as nossas palavras são sementes. Diga comigo, as minhas palavras são sementes. Sabem que as palavras de Deus transmitem a imagem de Deus. Mas as palavras do diabo transmitem a imagem do diabo. Hello? Ok? Sabem que Romanos 10, 17 diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, fé em Deus vem para ouvir a palavra de Deus e fé no diabo vem para ouvir as palavras do diabo. Hello?
E como é que nós damos ouvidos, irmãos? Nós temos de dar ouvidos à palavra de Deus. Amém? Sabem, por isso é que a palavra do Senhor diz, Deus falou com Josué, olha Josué, confessa esta palavra, que esta palavra não se aparte da tua boca. A cada dia que ela não se aparte da tua boca. Medita nela de dia e de noite. Olha, cumpre com a palavra e então tu irás fazer prosperar o teu caminho. Então havia há três coisas nas nossas vidas para a nossa prosperidade. E quando eu falo prosperidade não é somente dinheiro, hello, ok? Não são somente coisas materiais, mas é a nível da família, a nível pessoal. Amém, irmãos? A todos os níveis. Sabem que a palavra de Deus abrange todas as coisas, todas as áreas do ser humano. Então nós podemos ver que para nós podermos ter sucesso na nossa vida, uma vida de paz, uma vida de prosperidade, primeiro, temos que confessar a palavra de Deus. Segundo, temos que meditar nela. E meditar quer dizer pensar para cumprir. E terceiro, fazer cumprir com a palavra. E Jesus ele falou várias vezes nisso, olha, não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Porque aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica é igual ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Digam comigo, sobre a rocha. Amém? Vão vir as tempestades, vão vir as chuvas, vão vir os ventos, mas essa casa pode abanar, mas ela não cai. Mas o homem que ouve a palavra e não a cumpre é igual ao homem, sabem, que constrói a sua casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. Vão vir as lutas, as dificuldades, os ventos adversos, sabem uma coisa? E essa casa vai ruir. Hello? Então você veja uma coisa, 3 coisas essenciais para nós podermos ter sucesso. Confessar a palavra de Deus, confessar as promessas de Deus. Amém? E nós podemos ver que o oposto de fé é o medo. Sabem, 2 Coríntios 4:3 diz assim, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Diga comigo, temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Amém? Sabem que 2 Timóteo 1:7 diz assim, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia, dê glória a Deus, irmão. Amém? Sabem, Deus nos deu o mesmo espírito de fé, por isso nós cremos, então nós confessamos, nós falamos a palavra de Deus. Amém, irmãos? E Deus não nos tem dado o espírito de medo. Sabem, está dizendo espírito. Então a gente já sabe que não é coisa boa, é ou não é? Amém? O espírito de medo, mas sim de poder. E poder é dunamis, quer dizer a habilidade de obter resultados. Aleluia! Amém? Então nós temos esse poder nas nossas vidas para poder obter resultados. Em seguida diz de amor, ok? Porque nós temos que viver em amor, amém? 2 Coríntios capítulo 13, amém? Fala sobre o amor, é o capítulo do amor. E nós podemos ver que a seguir diz, e uma mente, e moderação, ou seja, em inglês eu gosto, diz a sound mind, ou seja, uma mente clara. Uma mente lavada, amém? Uma mente sã, amém, irmãos? Aleluia! Então você veja uma coisa, a fé é a habilidade de conceber a palavra de Deus. Diga comigo, a fé é a habilidade que eu tenho de conceber a palavra. Sabem, Josué e Caleb tiveram essa habilidade. E sabem uma coisa? Quando esses 10 falaram tão negativo, no capítulo a seguir, no capítulo 14, nós podemos ver, por causa das palavras que eles falaram, que esses 10 falaram para o povo do relatório negativo, sabem que o povo chorou toda a noite. Hello, e perderam a esperança. Sabem uma coisa, meus irmãos, nós temos que falar palavras. Palavras que possam edificar. Sabem, as palavras que saíram da sua boca, ok? Não foram palavras de edificação, mas sim palavras do diabo para pôr o povo embaixo. Hello? Então tome cuidado com as palavras que saem da sua boca e também com as pessoas, que às vezes estão ao seu redor, também falam palavras negativas, amém? Que em vez de o levantar, o põe embaixo. Cuidado, alô? Amém? Então você veja uma coisa, Josué e Caleb, eles foram os únicos, ok, daquele grupo todo que herdaram a terra, que entraram na terra prometida, amém?
Até é interessante que Josué, Deus falou depois, quando Moisés faleceu, não é? Nós podemos ver que Deus fala, em Josué fala com aquela palavra que está escrita em Josué 1:8, não é? Confessa a palavra, medita nela e cumpre a palavra. Sabe, é interessante que ele fez mesmo isso, porque lá mais à frente nós podemos ver que ele manda parar o sol. Hello, pelo poder da sua palavra. Amém? Você veja uma coisa, claro que o sol não parou. O que é que parou? Foi para a terra. Mas é incrível, é um milagre tremendo. Sabem porquê? Porque a terra tem um movimento de rotação em si mesma, ok? A lua, e não foi somente a terra que parou, foi a lua também. Sabem? Foi, e depois parou, e depois anda à volta, um movimento de translação à volta do sol, é ou não é? E sabem uma coisa? É um milagre tremendo. Se a terra agora parasse, nós seríamos todos disparados. Sabia disso? Hã? Íamos para o espaço. Sabem uma coisa? Um milagre tremendo, mas sabem uma coisa? Josué, ele fez mesmo isso. Ele confessava a palavra, meditava na palavra, cumpria a palavra. E a palavra que saía da sua boca, as coisas aconteciam. Quantos de vocês querem que isso aconteça na sua vida também? Amém? E nós podemos ver em Lucas 1:26 a 38, nós vemos o anjo apareceu a Maria, dizendo a ela que ela iria conceber o Filho do Altíssimo. E é interessante que ela de princípio se assustou, não é? Mas ela depois ouviu as palavras do anjo e sabem uma coisa? O anjo disse para ela, olha, para Deus nada é impossível. Digam comigo, para Deus nada é impossível. Faça-se, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Então você veja uma coisa, ela estava aceitando a promessa de Deus na sua vida. Enquanto isso, mais atrás, no próprio capítulo 1, nós podemos ver sobre Zacarias. E sabem, Zacarias ficou mudo porque ele não creu que a mulher, sua esposa Isabel, iria conceber e dar à luz um filho. Sabem a importância da confissão da palavra, irmãos? Hã? Confissão da palavra. O anjo viu que Zacarias tinha duvidado. Então, olha, agora vais ficar mudo que é para não falares disparate. E às vezes a gente precisa mesmo disso, é ou não é? É melhor ficar calado do que falar disparate, é ou não é? A minha esposa às vezes diz-me isso, pelo menos. Glória a Deus pelas esposas, é ou não é? Amém? E sabem uma coisa? Ele ficou mudo. Até qual é o nome que a gente vai dar ao menino? Qual é o nome que a gente vai dar ao menino? Vai ser Zacarias também. Não, vai ser João. Mas esse nome João não existe na família. Como é que vai ser João? E sabem uma coisa? Foi a palavra dele. Amém. Foi a palavra dele que estabeleceu o nome de João Batista. Amém. Aleluia. Porque no momento certo e na altura certa, ele aprendeu a lição e quando ele abre a boca diz, vai ser João. Aleluia. Vai ser João. E naquele preciso momento ele falou o nome de João. Amém. Então você veja uma coisa. Em Marcos 11, 20 a 23, abram aí as vossas Bíblias. É uma passagem muito interessante. Nós vimos que para Deus nada é impossível. Diga comigo, para Deus nada é impossível. E nós podemos ver que Jesus fala das impossibilidades. E aqui no capítulo 11 de Marcos, no versículo 21 diz assim, no versículo 22 diz assim, ao que Jesus respondeu, tede fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que se diz, o que diz, lhe será feito. E a seguir diz, por isso vos digo que tudo o que pedires em oração, crede que recebeste e será vosso.
Então ele está falando, será que eu posso falar para o monte e o monte vai se remover? De maneira nenhuma, é ou não é? Mas quando fala deste monte, fala das impossibilidades na nossa vida. Sabem, aos olhos das circunstâncias para o povo que foi espiar a terra, era adversa, é ou não é? Não ia ser fácil, sabem? Mas 2 preferiram confiar na promessa de Deus. E 10 confiaram nas circunstâncias, puseram os olhos nas circunstâncias. Sabem, e Jesus está dizendo, sabem? Está a dizer, olha, tende a fé em Deus. No original quer dizer, tende a fé de Deus. Porque anteriormente, nós podemos ver que no dia anterior, Jesus tinha passado por uma figueira e não era a altura de dar fruto, mas ele chegou-se ao pé da figueira porque tinha fome, queria comer um figo. A gente às vezes não entende porque é que Jesus fez isso, mas a gente vai ver mais aqui um pouquinho. Sabem que Jesus amaldiçoou a figueira, é ou não é? E a figueira, o que é que aconteceu? Morreu, secou. Sabem, e no dia a seguir, de manhã, eles passaram por pé dessa figueira. Sabem, eu creio que para tudo há um propósito para Deus, amém? Eles não passaram de novo ali. Sabem, Jesus não amaldiçoou a figueira por acaso. Sabem, Jesus não passou no dia seguinte pela mesma figueira por acaso, mas ele viu um propósito para poder ensinar uma lição. E a lição é, olha, Pedro virou-se para Jesus e disse, Jesus, olha a figueira que tu amaldiçoastes, ela está seca, está morta. E Jesus é tremendo. Jesus teve a oportunidade de trazer uma lição para todos nós, para eles e para nós também. Ele disse, olha, tende a fé de Deus. No original diz, não é? Porque vocês vejam uma coisa, a mesma fé que Jesus teve para amaldiçoar a figueira, ok? Jesus depois teve a oportunidade de dizer, olha, era uma impossibilidade, não é? Mas você veja uma coisa, se vocês disserem esse monte, sai daqui, vai para acolá, e não duvidarem no vosso coração, será feito conforme vocês dizem. Aleluia! Amém! E você veja uma coisa, e a palavra do Senhor ainda diz mais à frente, olha, se vocês... Nós podemos ver aí, portanto vos digo que tudo que pedires em oração, crede que recebeste, será vosso. Sabem, as circunstâncias adversas com o povo de Israel eram os outros povos, as cidades fortificadas, era uma impossibilidade aos olhos naturais, aos olhos naturais. Sabem, mas a palavra do Senhor diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Sabem, quando nós andamos por a vista quer dizer pelos nossos próprios sentimentos, sabia disso? E às vezes nós caímos nessa ratoeira de vivermos debaixo dos nossos sentimentos. E sabem uma coisa? Sabem que os nossos pensamentos, nem todos eles são verdadeiros. Amém? Os nossos pensamentos não falam sempre a verdade connosco. E foi o que aconteceu com esse povo. Esses 10 creram, ok? Nos pensamentos negativos que veio às suas mentes e eles falaram. Hello? Sabem, nem todos os pensamentos que vêm à nossa mente são verdadeiros. Sabem, os psicólogos falam dos ants. Já ouviram falar em ants? São formigas. Formigas, e a abreviação é ANTS, é Automatic Negative Thoughts. Sabem, todos nós temos esses pensamentos negativos que vêm constantemente sobre a nossa vida. Agora, o que nós temos que fazer é selecionar esses pensamentos. Amém? Você é tal e qual como você pode deixar um pássaro passar por cima da sua cabeça, não é? E outra coisa é deixar que o pássaro venha, pouse sobre a sua cabeça e faça ninho, e ponha ovos e tem pintinhos e sabem uma coisa? É ou não é? Sabem, a mesma coisa são os nossos pensamentos. Num minuto a gente tem uma quantidade de pensamentos. Hello? Temos uma quantidade de pensamentos. Alguns são verdadeiros, mas há outros que são falsos. E sabem, a depressão é causada porque nós olhamos e aceitamos os pensamentos que são negativos e que são mentirosos. Hello? Amém?
É o que causa a depressão no ser humano, é isso mesmo, é absorver os pensamentos e acreditar neles. Por isso é que nós, oh glória, aleluia, dá-me vontade de dar um glória a Deus agora, sabem porquê? Porque nós podemos ter os nossos pensamentos e nós podemos pôr eles à luz da palavra de Deus. Aleluia! Nós podemos, ok, este pensamento, será que é de acordo com a palavra de Deus? Se não é, eu não vou aceitar. Se é de acordo com a palavra de Deus, oh glória a Deus, então eu vou confessar. Amém? Agora você veja uma coisa, isso é um exercício, é ou não é? É um exercício. Sabem, se chama renovação da mente. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 2. Em Romanos 10, 2 diz, não é? Olha, não te conformes com este mundo, mas ser transformado pela renovação do teu entendimento, para que possas conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Aleluia. Amém. Você veja uma coisa, a vontade de Deus para as nossas vidas, diga comigo, ela é boa, é perfeita e ela é agradável. Aleluia. Então você veja uma coisa, sabem porquê? Porque o nosso Deus é bom. Aleluia. Diga comigo, o nosso Deus é bom. Nós não servimos um Deus carrasco. Sabem, nós já nem servimos mais o Deus do Velho Testamento, amém, irmãos? Por isso é que nós necessitamos de renovar a nossa mente. Sabem, os entendidos dizem, não é? Que para nós renovarmos, pegamos num pensamento, não é? E, por exemplo, pegamos no versículo da Bíblia e nós começamos a meditar nele. E para que esse versículo faça parte de nós, leva 21 dias. 21 dias para que esse versículo faça parte de nós. Hã? Mas sabem uma coisa? Um pensamento negativo, quando vem com a nossa vida e se está no nosso coração, leva somente 4 a 7 dias para fazer parte de nós. Então você veja uma coisa. We gotta work. Nós temos de trabalhar. Sabem que Deus não está à espera de preguiçosos. Que homens e mulheres possam trabalhar duro. Amém, irmãos? Amém? Sabem porquê? Porque Deus quer ver prosperidade nos seus filhos. Deus quer ver o sucesso nas nossas vidas. Mas o que é que nós temos que fazer? Confessar a palavra. Diga comigo, confessar a palavra. Não se assustem, hein? Confessar a palavra, meditar na palavra e viver a palavra. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Sabem? Então nós podemos ver que podemos falar aos montes. E há um perigo, não somente o medo, mas sabem também o que é, meus irmãos? É a dúvida. Diga comigo, dúvida. Sabem, o diabo usa 2 armas contra os filhos de Deus. A primeira é o medo. Mas como já vimos na palavra de Deus, Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas poder, amor e moderação. E sabem uma coisa? Jesus está dizendo, olha, se vocês falarem a este monte, ou seja, se vocês falarem às vossas circunstâncias, que no natural podem parecer que não são ultrapassáveis, mas se vocês crerem no vosso coração, e se vocês tiverem a fé de Deus, vocês irão falar às vossas circunstâncias e vai chegar um momento que essas circunstâncias irão se remover diante de vós. Se vocês não duvidarem no vosso coração, hello? E muitos de nós crentes, irmãos, nós não recebemos porque nós duvidamos. Irmãos, é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Tirar os olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos na palavra de Deus, para que nós possamos avançar. E sabem uma coisa? Jesus diz ainda mais à frente, olha, tudo aquilo que vocês falarem, tudo aquilo que vocês orarem, crede que recebeis e vos será feito se vocês não duvidarem no vosso coração. Sabem, Tiago, capítulo 1, também fala sobre isso. Diz, olha, se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus. E Ele dá livremente. Ele não joga em cara, ok? Quando nós pedimos a Deus. Agora vou fazer aqui uns parênteses, amém? Sabem que nós oramos a Deus, nós não podemos estar debaixo de condenação por causa disso, irmãos. Hello? Sabem, eu vi de uma igreja que havia lá um irmãozinho que dizia sempre, irmãos, depois da reunião da oração ele levantava e dizia, irmãos, a gente está sempre a pedir a Deus. A gente não tem que estar sempre a pedir a Deus.
Por que não? Hello? Hã? Sabem que quando nós oramos a Deus, nós estamos dependendo dele, é ou não é? Sabem, eu preciso de Deus e você precisa de Deus, levanta a sua mão. Então a palavra do Senhor está dizendo, no primeiro capítulo de Tiago, está dizendo, olha, se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que dá livremente, ok? E não será jogado em cara, mas não duvide no seu coração. Olha aí, não duvide no seu coração. Diga comigo, não duvide no seu coração. Porque o homem que duvida é um homem inconstante em todos os seus caminhos. Eu não quero ser um homem inconstante. Você quer ser um homem e uma mulher inconstante? Então creia na palavra de Deus, irmãos. Quando você orar, sabem, você creia na palavra de Deus, que ela se irá concretizar na sua vida. Amém? Sabem, então nós podemos ver que Jesus está dizendo, olha, fala aos montes crendo. E sabem uma coisa? Que a velha aliança tem a mentalidade de julgamento. Mas a nova aliança tem a mentalidade do perdão e da justiça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Sabem, por isso é que nós necessitamos de renovar a nossa mente. Amém? Sabem, o mundo lá fora tem uma ideia errada de quem é Deus, irmãos. Sabem? E ontem eu pude ver isso. Sabem, quando estava dando uma palavra, não é? E sabem uma coisa? Eu vi as lágrimas caírem pelos rostos abaixo. Porque foram tocados pela palavra. Sabem uma coisa, meus irmãos? Fala do trono da graça de Deus. Lá em Hebreus capítulo 4. Que Deus, no versículo anterior, diz, não é? Que Deus, nós temos um grande, diga comigo, um grande sumo sacerdote. E o seu nome é Jesus. E que Ele entende as nossas fraquezas. Ele entende as nossas debilidades. Ele entende, Ele sabe que nós podemos falhar, não é? Que de vez em quando nós iremos falhar, mas veja uma coisa. Mas entrai na sua presença, com ousadia, sem medo, amém? Diante do trono da graça de Deus, para que a seu tempo vocês acham misericórdia e graça no momento oportuno. Aleluia. Então você veja uma coisa, por um novo e vivo caminho. Diga comigo, por um novo e vivo caminho. Abra em Hebreus capítulo 10, para nós vermos aí. Aleluia. Quantos estão a gostar disto, digam amém. Hebreus capítulo 10. E diz assim, estou falando da nova aliança. Amém, meus irmãos? Mas antes, deixem o dedo aí. Vamos para Hebreus capítulo 4. Pois não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Cheguemo-nos, diga comigo, cheguemo-nos. Pois com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Agora vá para lá, para capítulo 10, para nós vermos uma coisa. Portanto, irmãos, no versículo 19, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Diga comigo, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pelo novo e vivo caminho. Irmãos, é um novo e vivo caminho. Diga comigo, é um novo e vivo caminho. Diga comigo novamente, um novo e vivo caminho. Oh, aleluia! Sabem, é uma novidade, por isso é que nós temos que viver em novidade de vida, segundo a palavra de Deus diz. É um novo e vivo caminho. Agora vamos lá analisar mais à frente um pouco. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e em plena certeza de fé. Diga comigo, plena certeza de fé. Agora você veja aí no versículo 23, e vem de encontrar aquilo que eu tenho estado a falar hoje, sobre a confissão da nossa boca, sobre o poder que há nas nossas palavras. Diz assim no versículo 23, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, guardemos firme
a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Vou ler novamente. Abram os ouvidos, olhem todos para mim e ouçam de novo. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. O que é que Josué e Caleb fizeram? Guardaram firmes a confissão da promessa de Deus. Esta terra de Canaã, aleluia, será vossa. Amém? Pois fiel, diga comigo, fiel, oh Deus, é aquele que fez a promessa. Sabem, Ele declara e Ele faz. Amém, meus irmãos? Ele declara, diga comigo, Ele declara e Ele faz. Sabem? Então nós podemos guardar firme a confissão da promessa. Sabem porquê? Porque agora nós temos um novo e vivo caminho. Através do sangue de Jesus. Para entrar na presença de Deus com ousadia. 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Amém? Aleluia! Então você veja uma coisa, nós podemos entrar na presença de Deus com ousadia. E sabem uma coisa? O trono da graça de Deus, diga comigo, é um trono de aceitação. Ele nos aceita como nós somos, como nós estamos. É um trono onde não há apontar o dedo. Não é o trono que diz assim, és culpado, olha, vais. Sabem? E essa é a ideia que às vezes nós trazemos lá fora do mundo. Não é? Porque nós viemos do mundo, não é? Nós não viemos de outro planeta, pá, não. Nós viemos do mundo, mas nós já não somos mais do mundo. Não é? E quando nós viemos do mundo e entramos no reino de Deus, fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, nós não nos tornamos santinhos do dia para o outro. Não é? Nós não ficamos totalmente com a nossa mente renovada, não é? Sabem? Nós vamos até morrer, nós vamos ter de renovar a nossa mente até morrer. Sabem? Então você veja uma coisa. Nós podemos confiar na palavra de Deus. Amém? Confiar, diga comigo, confiar na palavra de Deus. Porque, sabem uma coisa? Porque Deus não pode mentir, não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode ir contra a sua palavra. E é isso que o mundo hoje está necessitando de ouvir. Não é um Deus de condenação, não é o Deus que operava como no Velho Testamento, mas é um novo e vivo caminho através de Jesus Cristo. E nesta noite, Deus quer que você entre por esse vivo e novo caminho. Deus quer fazer coisas tremendas na sua vida. Sabem, todos nós temos promessas nas nossas vidas. Amém? E veja uma coisa, Ele irá cumprir todas essas promessas. Amém? Ele irá cumprir todas essas promessas na nossa vida. Agora você veja uma coisa. Sabem quantos anos eu levei para orar pela minha família? Desde que eu aceitei Jesus, que eu tenho estado a orar pela minha família. Eu sou o primeiro salvo na minha família. Depois foi a minha avó. Antes dela morrer, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. Ela aceitou Jesus antes de partir. A minha mãe aceitou a Jesus. Amém? E agora, sabem, a família está vindo. Amém? Sabem, mas eu aceitei Jesus há 27 anos atrás. Mas sabem uma coisa? Deus é fiel. Sabem, Deus é fiel. Diga comigo, Deus é fiel. E Ele não mente, irmãos. Sabem, confessa a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil. Amém? Mas é possível nós confessarmos. Creia na palavra, medita nela. Confessa a palavra, medita na palavra e viva a palavra. Então tu irás fazer prosperar o teu caminho. Vamos Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa.